Acessibilidade. Nesse vídeo nós vamos falar sobre sinalização acessível para escadas. Bora lá? Para garantir que a sua edificação seja acessível, você precisa ter uma sinalização adequada na sua caixa de escada. Esse vídeo vai falar de escadas existentes em prédios, em edifícios, aquelas que vão interligar todos os pavimentos. Geralmente elas são usadas também como rota de fuga. Então, na prática, quando você vai trabalhar a acessibilidade de uma edificação, o que você precisa fazer é nada mais do que um exercício de se colocar no lugar do outro, um exercício de empatia. A gente vai utilizar como referência as normas 9050 de 2020 e a norma 16537 de 2016. Então, começando aqui a construir a sinalização da nossa escada, o que a gente vai pensar? Quando a gente chega em uma edificação, como é que você vai fazer para saber onde que fica a escada? Ou você vai conseguir perceber a presença daquela escada ali, ou alguém vai te apresentar a edificação, vai mostrar onde ficam as coisas. Então, para você saber onde que fica a escada, ela provavelmente vai estar sinalizada. A sinalização visual que é utilizada, que é indicada na norma de ser colocada, ela é até obrigatória, é essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Figura 54. O que fala na norma? As figuras 51 a 57 devem ser utilizadas para sinalização dos espaços. E uma dessas figuras é a figura que indica a presença da escada. Agora, imagina para uma pessoa cega ou uma pessoa com deficiência visual, como que ela vai fazer para identificar a presença dessa escada? Como que ela vai saber que a escada é ali? Depende da situação, depende do tipo de edificação. Então, se for uma edificação, um prédio comercial, às vezes é um local de trabalho que ela vai passar a frequentar, que ela às vezes foi contratada para uma função nesse prédio, possivelmente ela será apresentada às instalações e a partir de um certo tempo ela já vai criar uma familiaridade com a edificação. Mas antes de mostrar a sinalização, eu quero te falar de algumas premissas utilizadas para a sinalização que vai ser empregada para a pessoa com deficiência visual. Uma delas é o princípio dos dois sentidos. Então, sempre que a gente vai trabalhar a sinalização de um espaço, a gente considera 3 sentidos que as pessoas vão poder utilizar para poder se localizar no espaço, que é o sentido da visão, então você vai ter sinalização visual, o outro é o sentido do tato, então você vai ter sinalização que vai ser acessada por meio da percepção tátil e você tem o sentido da audição. Então vai haver sinalizações que vão ser transmitidas por meio de som. O princípio dos dois sentidos fala que dessas 3 você vai precisar sempre usar 2, ou visual e tátil ou visual e sonoro. Nesse caso aqui a gente vai trabalhar com a sinalização visual e tátil. Uma outra questão que a gente tem que considerar quando vai fazer a sinalização é que a deficiência visual ela pode acontecer em várias escalas. Você tem a pessoa com deficiência visual com baixa visão, em níveis mais leves até níveis mais severos. E você tem o cego total, a pessoa que não vai enxergar nada. Então, a sinalização vai precisar atender a todas as pessoas e a informação vai precisar chegar a todos de alguma forma. Nesse caso aqui vai ser por meio da percepção tátil e por meio da percepção visual. Uma outra coisa que é importante destacar é que nem todo cego sabe braille. Então, por isso que a sinalização acessível, a sinalização tátil, as placas táteis, a gente tem que fazer a sinalização de modo que elas tenham contraste visual para facilitar a percepção por pessoas com baixa visão. Ela tem que ter os caracteres em relevo porque as pessoas vão conseguir reconhecer ali as letras e entender o que está sendo sinalizado ali, associado ao texto em braille. Então, tem esses 3 elementos: contraste visual, contraste tátil para percepção pelo tato e o braille. Então, para começar a sinalizar aqui a nossa escada para a pessoa com deficiência visual conseguir perceber melhor onde que fica esse elemento no ambiente, a gente vai começar por uma sinalização de pavimento, que é um tipo de sinalização que vai ser colocado logo do lado da porta. Ela fica nessa posição aqui e ela vai ter um número do pavimento.
com o texto em relevo mais o texto em braille. Lembrando que o texto em relevo tem que ter o contraste visual. Essa sinalização, ela vai ser colocada em todos os pavimentos. Ela vai ser obrigatória, ela está prevista lá na NBR 9050, aqui no item número 5513, que fala: nas escadas que interligam diversos pavimentos, inclusive nas de emergência junto às portas corta-fogo, deve haver sinalização tátil, visual e ou sonora, informando o número do pavimento. Essa sinalização ela deve ser instalada na faixa de alcance acessível, que fica na altura entre 1,20 e 1,60, conforme mostrado aí na figura 62 da NBR 9050. Agora que a gente já conseguiu identificar a posição da escada, a gente vai falar sobre a utilização dela. Se você é uma pessoa comum que não tem nenhum tipo de deficiência, você vai adentrar a caixa de escada, ver a escada, subir ou descer, fazer o que você precisa e fim. Né? Não é assim que a gente usa uma escada? É dessa forma mesmo. Agora, imagina que você não enxerga ou que você tem baixa visão. Vai ficar mais difícil de utilizar, né? Então, a gente vai colocar aqui alguns elementos de sinalização que vão facilitar a utilização das pessoas que têm essa dificuldade. Então, eu vou mostrar uma imagem aqui, ó, uma escada que não está sinalizada. Uma pessoa que enxerga, que não tem um tipo de deficiência, não vai ter dificuldade de usar. Agora, uma pessoa que tem uma deficiência visual, aí ela vai precisar de alguns elementos que vão facilitar essa utilização. Claro que ela conseguiria utilizar também, mas acaba se tornando uma situação mais insegura. A primeira sinalização que a gente vai considerar aqui vai ser o piso tátil de alerta. A gente vai colocar nos patamares inferior e superior, então sempre nos pavimentos. Essa sinalização ela não vai ser colocada nos patamares intermediários, porque geralmente essas escadas elas vão ter o corrimão contínuo, que é até uma exigência do Corpo de Bombeiros. Isso está previsto lá na NBR 16537, que vai falar lá no item 651 o seguinte: não pode haver sinalização tátil de alerta em patamares de escadas e rampas. Em geral, cabendo aos corrimãos contínuos servir de linha guia para orientar a circulação, conforme estabelece a 9050 e conforme mostra a figura 18, que é essa que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Então tá indicando aqui, ó, sinalização tátil de alerta no patamar inferior e no patamar superior. O patamar intermediário não precisa colocar piso tátil, tá bom? Existem algumas exceções para você colocar esse piso tátil em patamares intermediários, que vão ser as seguintes, está previsto lá no item número 652 da 16537. Deve haver sinalização tátil de alerta no início e no final de cada trecho de escada ou rampa nas seguintes situações: existência de elementos interrompendo pelo menos um dos corrimãos. Uma outra situação é quando o patamar tem um comprimento superior a 2,10 metros. Então, nesse caso também, como é um patamar muito extenso, você vai precisar sinalizar o patamar intermediário. E uma outra situação onde você vai precisar de colocar o piso tátil no patamar intermediário é quando você tem uma circulação adjacente. Então, se você tiver algum elemento, se você no patamar intermediário tiver alguma opção de circulação, você vai precisar sinalizar com piso tátil de alerta. Só que, geralmente, quando você tem caixas de escada, você não vai ter esse tipo de elemento. Geralmente vai ser uma caixa de escada fechada, que você vai ter uma definição muito clara entre os pavimentos, vai ter a continuidade dos corrimãos. Então, geralmente, essa sinalização com piso tátil em patamares intermediários, ela não se faz necessária. Agora eu vou mostrar para vocês como que você vai instalar esse piso tátil. Esse posicionamento, você saber qual é o local correto que você vai colocar o piso tátil, está previsto lá no item número 641 da NBR 16537. E lá fala o seguinte, você tem aqui essa imagem, ó, da escada com a sinalização tátil na parte superior e na parte inferior. Você precisa de definir qual que vai ser o espaçamento que você vai ter do final da escada até a sinalização ou do começo lá do último degrau até a sinalização, que é o que está mostrado aqui nos itens A e C. E também você vai precisar saber qual que vai ser a largura da sua sinalização. Então, essas informações, elas estão apresentadas aqui na tabela 5, que é definida para escadas fixas.
Nessa tabela estão sendo indicadas essas distâncias. Só que assim, de forma resumida, o que está nessa tabela que para você não errar, você pode considerar sempre 25 centímetros. Você pega no patamar superior, 25 centímetros do último degrau, deixa de espaçamento e coloca a sinalização também com 25 centímetros. Geralmente, se for um piso em placa, ele já vem com essas medidas. E lá no patamar inferior, você vai pegar a distância do último degrau também, daquele último espelho, vai considerar 25 centímetros e vai fazer a sinalização também com 25 centímetros. Em resumo, se você fizer dessa forma, você vai estar atendendo a norma e vai estar otimizando o seu recurso para sinalização, fazendo a sinalização mínima necessária. E aqui você pode ver um processo de instalação, se aqui foi um serviço que a gente executou, está sendo mostrado aqui como que a gente faz essa instalação e o resultado como que fica depois também, né? Uma outra sinalização que a gente vai abordar é a sinalização visual para degraus. Essa sinalização eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Para que ela vai servir? Às vezes uma pessoa com baixa visão, se ela vai numa escada, se ela está muito escura, se aquele piso é preto, ela vai ter uma dificuldade em identificar os degraus. Então ela vai ter que meio que tateando mais, fica mais difícil de ela utilizar e ter essa percepção tão clara dos degraus. Então essa sinalização, ela vai facilitar a utilização para pessoa com deficiência visual. Ela está prevista lá no item 5442 da NBR 9050, que vai falar o seguinte: a sinalização visual dos degraus de escada deve ser aplicada aos pisos e espelhos, em suas bordas laterais e ou na projeção dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminado, conforme opções demonstradas na figura 65. Então essas opções, elas são essas aqui, ó. Em uma delas você vai ter essa sinalização juntinha, conformada ali a parte que vai no espelho e a parte que vai no piso. É como se fosse um elemento só. E você tem a opção de colocar a sinalização mais separadinha aqui, que é a segunda opção, que é essa aqui, que está sendo mostrada, ó, na opção B da figura 65. Uma outra característica dessa sinalização é que fala que o tamanho dela tem que ser maior ou igual que a projeção dos corrimãos laterais e com no mínimo 7 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura. Então o tamanho mais usual dessa sinalização é de 3 centímetros por 7, para poder alcançar justamente a projeção do corrimão. E essa sinalização, ela é obrigatoriamente fotoluminescente ou retroiluminada quando se tratar de saídas de emergência ou rotas de fuga, que geralmente é o caso desse tipo de escada que a gente está abordando aqui, que são essas caixas de escada que vão interligar todos os pavimentos de uma edificação. Agora a gente vai falar de mais uma sinalização. Como que você vai saber em qual pavimento que você chegou? Como que a pessoa vai saber em qual pavimento que ela está se ela não tem deficiência visual? Geralmente já existe uma sinalização de pavimento, só que ela é só visual, que é aquela exigida pelo Corpo de Bombeiros, que é essa que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, ela vai conseguir entender qual pavimento que ela está. Agora, como que uma pessoa com deficiência visual vai conseguir se localizar, vai conseguir saber em qual pavimento que ela está, se é o pavimento que ela deseja ir ou algum outro? Como que ela vai fazer? Por isso que existe a sinalização para pavimentos, que é uma sinalização acessível. E ela é composta por dois tipos de sinalização diferentes, que são as placas que vão na parede. Essa plaquinha ela tem que ter o texto visual mais o texto em relevo, e você tem as placas que vão com braille no corrimão, que elas são obrigatórias. Ela é chamada sinalização de pavimento, está lá indicada no item número 543 da NBR 9050. E lá vai falar o seguinte: a sinalização de identificação de pavimento, andares, junto a escadas fixas e rampas, deve ser visual, em relevo e em braille.
A sinalização visual e em relevo pode ser aplicada no corrimão ou na parede, conforme figura 63. Já a sinalização em braille, ela deve estar obrigatoriamente posicionada no corrimão. Então, essa sinalização é aquela que vai no corrimão e ela vai indicar qual é o pavimento. E existe também uma especificação de onde vai ser a instalação dessa plaquinha que é colocada no corrimão, que é posicionada na geratriz superior do prolongamento do corrimão. Então, o corrimão acessível, ele tem um prolongamento de 30 centímetros e essa sinalização ela deve ser instalada na geratriz superior desse prolongamento, que é a parte de cima ali. Quando a gente vai sinalizar a escada, o que a gente faz? A gente coloca a plaquinha tátil na parede, que é a plaquinha com o texto em relevo, mais o texto em braille, mais contraste visual, e coloca também a sinalização em braille no corrimão, que é uma sinalização obrigatória. A última sinalização obrigatória para a escada é a sinalização de áreas de resgate, que está prevista lá na 9050, no item 642. A área de resgate deve ser o espaço reservado a PCR, que é a pessoa em cadeiras de rodas, com as seguintes características: deve estar localizado fora do fluxo principal de circulação, deve ser provido de dispositivo de emergência ou intercomunicador, atendendo ao disposto em 469, que fala sobre altura para comandos e controles. Que esse intercomunicador que vai estar na área de resgate, ele tem que estar posicionado nessa altura, entre 80 e 1,20 m. Mas a sinalização vai ser com um módulo de referência. Ela está demonstrada lá no item 5522 da NBR 9050. Então, você pode fazer a demarcação dessa área de 80 por 1,20 e sinalizar com o símbolo CIA ali, conforme está demonstrado na figura. Você pode fazer uma demarcação com faixa de demarcação simples mesmo e colocar o símbolo CIA para poder sinalizar esse módulo de referência. Só que essa sinalização em caixas de escada, ela deve estar fora de áreas de circulação. E o que acontece? Geralmente, se você tem um prédio que foi construído há mais tempo, você não tem espaço para poder sinalizar esse módulo de referência fora da área de circulação. Só que nesses casos a norma já tem uma prerrogativa, que vai estar no item 6.4.2.4, que vai falar o seguinte: em edificações existentes em que seja impraticável a previsão de área de resgate, deve ser definido um plano de fuga, em que constem os procedimentos de resgate para a pessoa com diferentes tipos de deficiência. Então, quando não for possível sinalizar essas áreas de resgate nas caixas de escada, você precisa de ter esse documento para comprovar que você realmente vai conseguir atender a pessoas em situações de risco. Para resumir, vou falar o que você precisa colocar para ter uma escada com uma sinalização acessível, que a gente falou aqui nesse vídeo, que foram sinalização visual, sinalização de pavimento externa, o piso tátil de alerta, sinalização visual para degraus, a sinalização de pavimento e, por último, a sinalização de áreas de resgate. Ufa! É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse vídeo. Então já sabe, quando vocês forem sinalizar a escada da sua empresa, do seu prédio, você já sabe exatamente, tintim por tintim, o que você precisa fazer. Pega a norma, veja esse vídeo de novo, faça do jeito certo, tá bom? É isso aí, gente. Um beijo pra vocês.